Queridos irmãos e irmãs, queridas religiosas, querido diácono, nesta noite a liturgia da Igreja nos convida a tomar posse do dom de Deus. Iniciamos esta reflexão da palavra fazendo nossas as palavras do Salmo, o salmista. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, bendizei o seu santo nome. Sim, hoje, queridos irmãos e irmãs, somos chamados justamente a cantar o hino de louvor e de ação de graças, um hino de júbilo, de festa. Hoje é festa. E mesmo em meio às tribulações do tempo presente, que não são poucas, nós sabemos, a Igreja, nossa mãe, diz ao nosso coração: cantai, louvai a Deus. Que o júbilo do Senhor se estenda por toda a terra, que todos os homens e mulheres conheçam o dom de Deus. Que os campos produzam frutos, que as flores e as matas exultem de alegria e de louvor. A criação toda é chamada a bendizer a Deus. Por que tão grande júbilo? E se as flores, os campos, são convidados a louvar a Deus, e nós? Como respondemos a este convite? Temos motivos para glorificar a Deus? Pois a palavra de Deus nos ajuda. As botas da tropa do assalto e os trajes manchados de sangue ficarão para trás, diz o profeta. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, e ele é conselheiro admirável, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da vida. É justamente este anúncio dito pelo profeta Isaías, que o leva a afirmar que uma luz brilhou no meio das trevas. O Papa Francisco, esta semana, em um discurso, em uma instrução, ele dizia: será que nós nos consideramos no meio das trevas? Será que nós nos consideramos necessitados da graça de Deus? Ou são os outros que precisam? E a gente vem à missa e diz: seria bom que aquela pessoa estivesse aqui, porque eu não preciso. Será que nós nos consideramos necessitados deste dom de Deus? O evangelista Lucas, nesta belíssima página do Santo Evangelho, nos recorda: na cidade de Belém, nasceu para vós um menino. Por que Belém? O evangelista diz: porque Davi era de Belém, e José, sendo da família de Davi,
para participar do censo, do recenseamento, se dirigiu a Belém. Mas eu gostaria de recordar o sentido mais profundo do que é Belém. E de modo particular gostaria de me dirigir a Renata, a Luciana, ao Ludwig e ao Rafael, aos seus familiares aqui presentes. E por meio deles a toda a Assembleia. Belém é o modo como nós, na língua portuguesa, chamamos a cidade da Judéia, que em hebraico se pronuncia Bet-Lehem. Bet-Lehem. E Beit, em hebraico, significa casa. E Lechem significa pão. Portanto, a cidade de Bet-Lehem, a cidade de Belém, significa casa do pão. Por isso o convite para irmos até Belém, para irmos a Bet-Lehem, não é qualquer convite. Não é qualquer passeio. Não é um convite por acaso. Porque no mistério infinito da misericórdia de Deus que salva, Ele desejou que o seu Filho unigênito, aquele que é a palavra pela qual tudo existe e tudo foi criado, e que sem Ele nada se sustenta, o Pai desejou que o seu Filho, que assume a nossa carne humana, nascesse na cidade chamada Casa do Pão. Vamos a Belém, diz a palavra. Corramos a Belém para encontrar o dom de Deus, para encontrar aquele que tudo criou e que não tem casa, aquele que é a palavra, mas que o máximo que ele pode fazer é balbuciar, porque é um menino nascido de mulher. Queridos irmãos e irmãs, e aos 4 adultos que receberão o corpo de Cristo hoje pela primeira vez, estejam sempre em Betlém. Não abandonem Belém. Participem da casa do pão. E o Senhor, que assume a nossa humanidade, vos conduzirá, vos iluminará, vos aconselhará, vos sustentará a eternidade. A humanidade corre atrás de tantas coisas, e muitas vezes até nós. E às vezes deixamos o que é mais precioso, o tesouro maior, e o trocamos por coisas inúteis. O tesouro que Deus nosso Pai nos concede nesta noite, o seu Filho se fez um de nós. E para continuar a nossa reflexão, eu gostaria que todos tomassem o ato penitencial, na primeira página do folheto da missa. Porque no ato penitencial desta noite, nós encontramos o sentido desta encarnação e os dons e frutos que recebemos e que a Igreja nos apresenta na hora de pedirmos perdão. Primeira invocação: Filho de Deus, que nasceste da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão.
Queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos irmãos do Filho eterno do Pai. Nós somos irmãos do Filho eterno do Pai. Será que nós conseguimos compreender a grandeza desta verdade de fé? Será que nós conseguimos acompanhar a grandeza do que Deus realizou ao gerar o seu Filho unigênito no ventre da Virgem Maria? Vocês que são mães, que têm o privilégio de gerar a vida no ventre, vocês talvez consigam, melhor do que nós homens, compreender esse mistério. Guardemos este ensinamento. Nós somos irmãos, porque Ele se fez nosso irmão. Nós somos irmãos do Filho de Deus, porque assim Ele quis. O que pode haver de mais extraordinário do que sermos irmãos e irmãs do Filho unigênito de Deus? O ato penitencial vai para a segunda afirmação. Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza. E aqui está um dos elementos fundamentais e grandiosos da festa do Natal. Porque o Filho de Deus, Ele compreende nossa fraqueza. Isso é extraordinário. Isso é grandioso, porque Deus compreende nossa fraqueza. E nós somos fracos. Nós somos fracos, nós somos vulneráveis. Ou não? Ele compreende nossa fragilidade. Ele não se escandaliza com nossa fragilidade. Ele não se escandaliza com os nossos pecados. Ele quer nos arrancar deles. Mas esse caminho se faz com Ele, não sem Ele. Como é consolador nesta noite santa do Natal, voltar para casa com esta convicção: aquele que nasce em Belém compreende nossa fraqueza. Terceira invocação do ato penitencial. Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família. E aqui também está um dos elementos essenciais da festa do Natal. Nós somos família. Deus nos reúne. E por que Deus nos reúne como família? Porque Ele sabe que na comunhão que estabelecemos entre nós, na solidariedade, na fraternidade, no perdão recíproco, porque nós, para viver em comunhão de família, a gente precisa se perdoar uns aos outros. Onde não há perdão, é impossível viver. Não existe como viver entre seres humanos se não houver o perdão. É impossível. O Senhor nos faz família. Ele quer nos convencer de que a encarnação do seu Filho nos ajuda a compreender a imagem dele no nosso semelhante. Por isso, a liturgia nos convida a ir a Belém e contemplar o menino Deus, que compreende nossa fraqueza, que nos faz família e que é nosso irmão.
Que todos nós façamos isto hoje. Que a gente não se perca na comilança, na beberrança. Que é importante, porque é festa. Mas a gente não pode se perder nisso. É preciso contemplar a face de Deus. É preciso acolher o pão que vem do céu. E fica a pergunta que cada um deve responder. Contemplando o Filho da Virgem Maria, na manjedoura, pobre, ele se fez pobre. Ele quis nascer pobre, para nos ensinar. Mas contemplar o Filho da Virgem Maria na manjedoura, o que ele te diz? Prestem atenção na pergunta. O que o menino que nos foi dado te diz? Você consegue ouvi-lo? Você consegue ouvir o que ele te diz? Ou vai ser mais uma noite como outra qualquer? O que ele te diz? Escute-o. Silenciemos diante dele. Escancaremos a nossa vida diante do presente que o Senhor nos dá, para que possamos, abraçados por Ele, acolhidos por Ele, oferecer aos outros o que de graça recebemos. Sim, de graça. Porque a segunda leitura da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, para concluir nossa reflexão desta noite, diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. A graça de Deus, é a graça de Deus que salva. É gratuito, só não recebe quem não quer, ou quem se fecha ao dom de Deus. É de graça. Que esta noite seja para nós um encontro com o menino, pobre, que balbucia e sorri diante de nós. E façamos a pergunta a ele: o que tu me dizes? O que tu queres de mim? Digamos a Jesus: eu quero experimentar o teu amor. Eu preciso do teu amor. Reconheçamos a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a necessidade que nós temos de Deus. Não sejamos arrogantes, não sejamos soberbos diante do menino Deus. Que o Senhor nos conduza à casa do pão e que no silêncio profundo do encontro com Ele encontremos o sentido novo para a nossa vida, que se renove. Eu desejo a cada um de vocês e suas famílias, e aqueles que têm a oportunidade de ter a família, alegrem-se, porque muitos não têm. Alegrem-se por aqueles que não têm. Desfrutem também este dom de Deus. Um abençoado e feliz Natal de nosso Senhor Jesus Cristo.
a cada um de vocês e suas famílias. Amém.